A forma como tratamos os mortos revela muito sobre a fé que ainda existe em nós. Porque diante da morte, o coração humano mostra o que acredita. Quem crê apenas neste mundo tende a esquecer depressa, ou a transformar a memória dos falecidos em conversa vazia. Às vezes até em piada, zombaria, comentário frio, lembrança sem caridade. Mas o cristão não pode olhar para os mortos desse modo. Para nós, os defuntos não são assunto de curiosidade. Não são motivo de escândalo. Não são lembrança para riso irreverente. São almas que compareceram diante de Deus. E por isso, devem ser tratados com respeito, oração e caridade. No livro Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório, Monsenhor Ascânio Brandão fala com firmeza sobre esse ponto. Ele denuncia uma época marcada pela falta de veneração pelas coisas sagradas, pela irreverência e pelo desprezo à memória dos defuntos. E então vem uma frase simples, direta, necessária. Respeitemos a memória dos defuntos. Essa frase deveria estar gravada dentro das famílias cristãs. Respeitemos a memória dos defuntos, mesmo quando tiveram falhas, mesmo quando deixaram feridas, mesmo quando sua vida não foi exemplo perfeito, porque a justiça pertence a Deus. A nós cabe a caridade. O texto recorda uma pergunta muito séria. Cometeram erros? Foram maus? E responde com o espírito cristão. Já estão entregues à justiça de Deus. Que poderemos fazer então? Rezemos por eles. Aqui está a resposta católica. Não cabe a nós zombar dos mortos. Não cabe a nós ficar reabrindo suas misérias. Não cabe a nós transformar sua memória em conversa grosseira. Podemos lamentar o que fizeram. Podemos reconhecer que houve erros. Podemos buscar justiça quando ela ainda é necessária e legítima. Mas diante da memória dos mortos, o cristão deve guardar discrição, respeito e oração. Como falamos dos nossos mortos dentro de casa? Essa pergunta é importante, porque há famílias em que os defuntos só são lembrados com amargura. Há casas em que os mortos viram motivo de piada. Há conversas em que a memória de alguém que já partiu é tratada sem nenhuma reverência. E isso vai ensinando as crianças. Ensina que a morte não é sagrada. Ensina que a memória não merece respeito. Ensina que não é preciso rezar pelos falecidos. Mas a tradição cristã sempre foi diferente. O nosso povo, quando guarda a fé, fala dos mortos com expressões cheias de caridade. Deus lhe perdoe. Deus o tenha em bom lugar. Deus conserve sua alma. Que descanse em paz. Não são frases vazias, são sinais de um coração que ainda sabe que a eternidade é real. São sinais de que o morto não desapareceu no nada. São sinais de que aquela alma está nas mãos de Deus. E justamente por isso, a Igreja sempre cercou a morte de oração. O texto diz: a Igreja cerca de veneração os cadáveres. Isso é muito forte. A Igreja não trata o corpo do falecido como coisa sem valor. A Igreja reza. A Igreja acompanha. A Igreja recomenda a alma a Deus. A Igreja nos manda reverenciar os mortos e orar por eles. Porque aquele corpo foi templo do Espírito Santo. Foi marcado pelo batismo. Recebeu bênçãos. Talvez tenha recebido a Eucaristia. E um dia, pela promessa de Cristo, é chamado à ressurreição. Por isso, um funeral cristão não é apenas um encontro social. Não é ocasião para conversa inútil. Não é ambiente para risadas inconvenientes. Não é lugar para comentários grosseiros. É hora de oração. É hora de silêncio. É hora de compaixão. É hora de fé. Nossos velórios ainda têm oração. Nossas missas de sétimo dia ainda são vividas com recolhimento.
Nossos enterros ainda manifestam esperança cristã? Monsenhor Ascânio lamenta uma realidade dolorosa. Enterros sem uma oração, sem uma manifestação de fé cristã. É doloroso, é lastimável tudo isso. E é mesmo, porque quando um enterro perde a oração, ele perde o que tem de mais cristão. Pode haver flores, pode haver homenagens, pode haver palavras bonitas, mas se falta oração, falta o essencial. O morto não precisa apenas de elogios, precisa de sufrágios, precisa da Santa Missa, precisa do rosário, precisa das preces da igreja, precisa da caridade espiritual dos vivos. E aqui é bom dizer com clareza, respeitar os mortos para um católico não tem nada a ver com espiritismo, invocação dos mortos ou práticas contrárias à fé. Não se trata de buscar mensagens, não se trata de chamar almas, não se trata de curiosidade proibida. Trata-se de caridade cristã. Trata-se de rezar por quem partiu. Trata-se de pedir misericórdia a Deus. Trata-se de oferecer sufrágios pelas almas, especialmente pelas que ainda passam pela purificação no purgatório. Essa é a fé católica. E essa fé precisa voltar para dentro das casas. Eduquem os filhos no respeito aos mortos. Ensinem uma criança a fazer o sinal da cruz ao passar por um cemitério. Ensinem a rezar uma Ave Maria por um parente falecido. Ensinem a não brincar com a memória de quem já partiu. Ensinem que o velório não é lugar de zombaria, mas de presença, silêncio e oração. Que exemplo damos às crianças quando tratamos a morte como piada? Que fé estamos transmitindo quando falamos dos defuntos sem caridade? Que esperança mostramos quando uma família católica enterra seus mortos sem rezar? A morte é séria, a alma é séria, a eternidade é séria. Mas essa seriedade não é tristeza sem esperança, é reverência. É saber que Cristo venceu a morte, e justamente por isso, nós não tratamos os mortos como descartáveis. Nós os entregamos a Deus. Nós rezamos por eles. Nós os lembramos com dignidade. E, quando possível, mandamos celebrar missa por suas almas. Essa é uma das maiores obras de caridade que podemos fazer. Mais do que falar muito. Mais do que enfeitar muito. Mais do que recordar apenas com saudade. Oferecer a Santa Missa, rezar o terço, aplicar uma indulgência quando for possível, fazer um sacrifício, dar uma esmola em sufrágio, visitar o cemitério com espírito de oração, guardar a memória dos nossos mortos com respeito. E aqui vem o apelo final do próprio texto. É necessário que façamos uma campanha pelo respeito nos funerais, pelo respeito aos defuntos. Que frase atual! Uma campanha pelo respeito. Não uma campanha barulhenta, não uma campanha agressiva, mas uma campanha de exemplo. Começando por nós, pelo modo como falamos, pelo modo como rezamos, pelo modo como nos comportamos nas missas, velórios, enterros e cemitérios, pelo modo como ensinamos nossos filhos, pelo modo como lembramos nossos pais, avós, parentes, amigos e benfeitores que já partiram. O cristão não esquece seus mortos, e quando lembra deles, lembra com fé. Não com zombaria, não com irreverência, não com indiferença, mas com oração. Porque muitos deles talvez ainda esperem a nossa caridade no purgatório. Então hoje, faça um gesto simples. Reze por um falecido da sua família. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um descanso eterno, um terço. Ou, se puder, mande celebrar uma Santa Missa. E daqui para frente, trate a memória dos mortos como uma coisa sagrada. Fale deles com respeito.
Ore por eles com amor. Ensine seus filhos a fazer o mesmo. E seja fiel na caridade pelas almas do purgatório. Escreva nos comentários as iniciais de um falecido por quem você quer oferecer uma oração hoje. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.